Graça e paz a todos. A palavra de Deus nos diz, no livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo 8, diz bem assim. Mateus, capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então, aquelas pessoas que são limpas de coração, vai ver a Deus. Limpa de coração é que não guarda mágoa, não guarda ódio, não guarda rancor no seu coração. O coração é limpo. Aleluias. A palavra de Deus ainda diz mais que são bem-aventurados porque vão ver a Deus. Ou seja, vai ter a salvação. Aleluias. Oh, glórias. Versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Oh, glórias. Então, conserve o seu coração limpo. Não deixe nada sujar seu coração, manchar. Não vale a pena a gente ficar com o nosso coração cheio de ódio, mágoa, rancor contra o nosso próximo e perder a salvação. Não. Vamos manter com o coração limpo para que nós possamos ver a Deus. Aleluias. Oh, glórias. E no Mateus, capítulo 5, no versículo 43, diz assim. Mateus 5, no versículo 43. O título é Do Amor ao Próximo. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo, e odiarás o teu inimigo? Isso aqui é Jesus falando. Na época de Moisés era assim. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Olha, nós temos que amar os nossos inimigos e orar pelas pessoas que nos perseguem. Aleluias. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Tá vendo? Fazendo isso, a gente se torna filho do nosso Pai Celeste. Esse Pai Celeste é Deus. E quando a gente não ama as pessoas que não faz mal para nós, quando a gente não ora pelas pessoas que perseguem a gente não se torna filho de Deus. Então, se você quer ser salva, ore, ame as pessoas que são seus rivais, inimigo, né? É o oposto. E ora pelos que vos perseguem. Aquelas pessoas que ficam sempre te perseguindo, querendo teu mal. Ora por eles. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer o seu sol
sobre os maus e bons, e vir chuva sobre os justos e injustos. Tá vendo? Deus ele faz vir o sol para as pessoas boas, para as pessoas más. Deus faz vir a chuva para as pessoas boas, para as pessoas más. Então, Deus dá o exemplo. Do mesmo jeito, nós temos que amar os nossos inimigos e orar pelas pessoas que nos perseguem, que nos odeiam, que quer mesmo até a nossa morte. Para fazendo assim, a gente se torna filho de Deus. Aleluias. É forte. No versículo 45 diz: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Ou seja, se não fizer assim, não vai se tornar filho de Deus. Que Deus é amor, né? Ele entregou o seu filho por todo mundo. Por todo mundo. E no versículo... em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, no versículo 14. Diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Olha, isso aqui são o mal que ele faz para nós. As pessoas fazem o mal para nós, aí vem pedir perdão, aí a gente tem que perdoar. Se quiser ser salvo, nós temos que perdoar. Quem não tem força de perdoar, peça força para Deus, porque Deus ele dá. Ele dá. Ele trabalha no coração da gente que a gente nem entende. Fica assim, depois fica pensando, poxa, como é que eu era assim, eu não perdoava de jeito nenhum, e o fulano, e o ciclano, várias pessoas me fazem tanta coisa errada, e vem me pedir perdão e eu perdoo tudinho. É porque o coração de Deus, o amor de Deus, começa a invadir o seu ser, o seu coração. Deus tira aquele coração de pedra e coloca um coração de carne. Aleluias. No 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens e as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Tá vendo? Se eu não perdoo os homens que erram contra mim, Deus também não vai me perdoar, porque também eu sou falho, e muito falho. Eu sou igual o apóstolo Paulo falou, que ele era um pecador e dos mais pecador. Então, ele já se colocou nessa posição porque ele sabia que ele era pecador e nós somos pecador. O ser humano, ele é pecador. Nós não somos robô. Às vezes, até numa brincadeira você peca. Uma palavra que você fala com alguém
Em brincadeira, você acha que não pecou, mas aquela pessoa se ofendeu. E quando aquela pessoa se ofendeu, você pecou. Quando a gente entristece o nosso próximo, a gente peca. Quando sai uma palavra torpe da nossa boca, a gente peca. A gente entristece o Espírito Santo. E a Bíblia mesmo fala por si só. Ela diz assim: aquele que disser que não tem pecado, já está pecando. Olha, se a palavra de Deus diz, aquele que disser que não tem pecado, ele já está pecando, então nós somos pecadores. Só que não tem uma diferença de pecado, de pecadores para pecado. Há pessoas que são pecadores, que vivem, um exemplo, nós somos pecadores, né? Que vivem na prática do pecado. Quando a pessoa vive na prática do pecado, é uma coisa. Porque ele está pecando, está errando e ele não quer parar. Ele não vai parar. Esse é o que vive pecando. Ele já vive já. Até Deus fazer alguma coisa, ou ele aceitar o Senhor Jesus, que ele ainda não aceitou, para ele poder vir para os caminhos do Senhor Jesus e parar com a prática do pecado. Então, quando a gente tem uma diferença, tem a prática do pecado, a pessoa que pega e não quer parar, e aquele que peca, mas na hora que pecou ele já vai pedir perdão para Deus e já para. Aí tem uma diferença aí. Nós somos pecadores, mas nós não podemos viver na prática do pecado. Amém? Aleluias. Aleluia, Senhor. Vamos lá em 1 João. Primeira João. 1 João, no capítulo 2. Primeira João, capítulo 2, no versículo 9. 1 João, capítulo 2, versículo 9. Aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Tá vendo? Aquele que diz que está na luz, a luz é Jesus, e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas.
Aquele que ama seu irmão permanece na luz. Aquele que ama seu irmão permanece na luz. E nele não há nenhum tropeço. Aleluias. Oh, glórias. No versículo 11. Aquele, porém, que odeia a seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então, a pessoa que diz que está na luz e ele odeia o seu irmão, ele está nas trevas. Ele está nas trevas. Oh, Senhor. É muito forte isso. No versículo agora, 1 João capítulo 3, no versículo 14. 1 João capítulo 3, versículo 14. Diz assim: Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Tá vendo? Então, a pessoa que não ama o seu irmão, ele está morto. Ele está morto espiritualmente. Ele está vivo fisicamente, mas espiritualmente ele está morto. É a pior morte. E quando ele morrer, ele é lançado no inferno. A pior morte é a morte espiritual. Olha, nós sabemos que já passamos da vida, nós já sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. E isso é aquele que ama os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. É muito forte. Aleluia, Senhor. E a Bíblia diz também, lá em 1 João, capítulo 4, 1 João, capítulo 4, no versículo 20. 1 João, capítulo 4, versículo 20. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Tá vendo? Quando a pessoa diz que ama a Deus, mas ele não ama o seu irmão, a quem ele está vendo ali, e ele diz que ama a Deus a quem não está vendo, ele é mentiroso. E o mentiroso vai ser lançado também no inferno, no lago de fogo. É forte. Se alguém, olha só, 1 João capítulo 4, no versículo 20. Se alguém disser amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê,
não pode amar a Deus a quem não vê. É muito forte isso. Se alguém disser, amo a Deus, se qualquer pessoa te falar, eu amo a Deus, mas ele odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Esse irmão aqui é em tudo, viu? Não é só de sangue, não. É o próximo, é o nosso próximo. A Bíblia fala o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Se ele não ama o próximo, ele não ama a Deus, ele é mentiroso. É forte. Aleluia, Senhor. E o Senhor Jesus também ainda diz mais. A Bíblia diz mais ainda. Em 1 João, no capítulo 2, 1 João, capítulo 2, no versículo 3. 1 João, capítulo 2, no versículo 3. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aleluia. Então, se a gente guarda os mandamentos do Senhor, a gente conhece o Senhor. Oh, glórias. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. De novo, tá vendo? A pessoa que não guarda os mandamentos, ele é mentiroso. Ele não conhece a Deus, ao Senhor Jesus. Para nós conhecer a Deus, temos que guardar os seus mandamentos. Aleluias. Que são 10, mas dos 10 se resume em apenas 2. Que é amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Aleluias. Fazendo isso daí, você completou. Porque você amando o teu próximo, você não vai querer o mal dele. A Bíblia diz, não matarás. Você amando o teu próximo, você não vai querer matar ele. A Bíblia diz, não adulterarás. Você amando o teu próximo, você não vai querer sair com a mulher dele, adulterar com a mulher dele. Se for mulher, com o homem do teu próximo. É, o próximo. Eu ia falar da amiga,
Mas é o próximo. Você não vai querer o mal nenhum pro teu próximo. Quando fala próximo aqui, já é homem e mulher. Você não vai querer cobiçar nada do teu próximo. Você amando o teu próximo, toda vez que ele errar contra você e ele vir pedir perdão, você vai perdoar. Você vai orar por ele. É forte. E Deus não diz demais na santa palavra dele. Não se deve amar o mundo. Isso no livro de segundo, 1 João, perdão, 1 João, 1 João, capítulo 2. Isso que eu falei segundo. Capítulo 2, 1 João, capítulo 2, no versículo 15. Não se deve amar o mundo. A gente não pode amar ao mundo de jeito nenhum. Não. De maneira alguma. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Tá vendo? Não é pra gente amar o mundo, nem as coisas que há no mundo. Aleluia, Senhor. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, quem ama o mundo aí, quem ama o mundo aí do pecado, tudo que leva o pecado ao erro, tudo aquilo que Deus não gosta, que Deus odeia, e que por consequência vai levar a pessoa para o inferno. O amor do Pai não está nele, ou seja, Deus não está com essa pessoa. O amor de Deus não está com essa pessoa. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai. Quem é esse Pai? É Deus. Nada do mundo, essas coisas aí, não vem de Deus, não. Mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Aleluias. Então, o mundo vai passar. Tudo vai passar. Mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece eternamente. Aleluias. Oh, glórias. E a palavra de Deus ainda é demais.
lá em 1 João, 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3. No versículo 15. 1 João, capítulo 3, versículo 15. Nos diz assim: todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. Então, todas as pessoas que odeiam o seu próximo, o seu irmão, ele é assassino. E o assassino também não tem salvação. É forte. No versículo 12, no 15 novo. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Olha. Bastou você odiar o teu próximo, teu irmão, o teu próximo. Você já se torna um assassino. Assassino não é só matar, não. Com um revólver ou um porrete, qualquer coisa, não. Você odiou ele, se torna um assassino. Tá vendo? E não vai ser salvo. A não ser que peça perdão para Deus logo e peça perdão para aquela pessoa também. Dependendo do que fez para aquela pessoa. É forte. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Aleluias. Ora, versículo 17. 1 João, capítulo 3, versículo 17. Ora, aquele que possui recursos deste mundo, recursos é dinheiro, e vir a seu irmão padecer necessidade, e ver o seu irmão passando necessidade, ou seja, fome, ou necessidade, qualquer tipo de necessidade. Pode ser de fome, pode ser de roupa, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Tá vendo? O amor de Deus não permanece nessa pessoa. É forte. Quem não tem o amor de Deus não tem Deus, porque Deus é amor. No versículo 18. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Tem que ser de fato e de verdade. Não pode ser por mentira. Tem que ser de fato e de verdade. Sem fingimento. E nisto conheceremos que somos da verdade.
bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois, se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração. Aleluias. E conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Aqui é uma prova quando você está certo. Quando o seu coração não te acusa, você está certo diante de Deus. Você está fazendo o que Deus se agrada. Agora, quando o coração começa a acusar, só que a Bíblia também diz logo, a gente tem um que é maior do que o nosso coração, que é Deus. Recorra logo para Ele, peça perdão e comece a fazer as coisas certas que vai dar tudo certo. No versículo 22. E aquilo que pedimos dele, receberemos. Oh, glórias! Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Tá vendo? Aquelas pessoas que guardam os mandamentos de Deus, o que ele pedir para Deus, Deus vai dar. Vai acontecer. Aleluias. Versículo 23. Ora, o seu mandamento é este, que o creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo. Aleluia. E nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Aleluia. No versículo 24. Aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus. Então, as pessoas que guardam os mandamentos de Deus permanecem em Deus. E Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Aleluias. Tá vendo? E assim nós vamos saber que Deus permanece em nós pelo Espírito que ele nos deu. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Que Espírito é esse? É o Espírito Santo. Aleluias. Louvado seja o Senhor. Que Deus abençoe cada pessoa que está vendo essa mensagem. Em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor.